Olá, tortuguinhas, como vão vocês? Desculpa a voz meio fanha, tá? É porque Rio de Janeiro não se contenta em parar com um tempo só, então toda hora fica mudando. Tá difícil pra gente que tem rinite alérgica, mas estou aqui fazendo esse vídeo porque o show não pode parar. Fala a pessoa que ficou quase 2 meses sem gravar vídeo, mas ok, né? Vocês me perdoam. O vídeo de hoje é respondendo perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, inclusive minhas redes sociais estão aqui do lado se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, também tem os comentários aqui embaixo pra isso. Se inscrevam no canal, sejam membros se puderem, também tem o Pix aqui na tela. De vez em quando eu fico postando coisa lá no Instagram. Eu posto muita coisa educacional lá também, tá? Publis também, então marcas me notem. Mais que já estão notando, então muito obrigada também pra quem me notou. Mas além do YouTube, eu também faço conteúdo lá. E de vez em quando eu interajo com vocês lá porque eu acho divertido. Eu quero ideias pros vídeos. Nossa, mãe, minha dicção também tá péssima, não é só rinite. Mas enfim, eu fiz uma caixinha de perguntas lá, perguntando o que vocês iam querer sobre biologia e veterinária, faculdade no geral, assim, entre essas duas áreas. Eu recebi algumas perguntas bem interessantes. Eu não vou conseguir responder tudo, eu nunca consigo responder tudo, então peço desculpas. Ainda tem resposta pra dar lá do outro vídeo do Jujuba Responde, então vai ser um Jujuba Responde aqui sobre biologia, faculdade de biologia. Tem outros aqui, tá, em cima, se vocês quiserem ver. E vem mais por aí, porque como eu falei, não dá pra responder tudo. E eu vou abrir de novo pra vocês perguntarem, interagirem e tudo mais. Sem mais delongas, a primeira pergunta é: por que você optou por biologia e não veterinária? Qual a diferença que você viu? Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso, tá? Aqui em cima também, se vocês quiserem ver, porque quem me conhece, muita frase de blogueira, mas quem me conhece há mais tempo sabe que eu fazia vídeo sobre veterinária. Eu comecei com um desenho aqui no canal, na verdade, depois eu passei pra veterinária e hoje em dia eu faço biologia. Então, eu tenho um vídeo explicando tudo isso que aconteceu, todo o processo, mas resumão. Eu desanimei de veterinária. Por que eu desanimei de medicina, não é nem de veterinária em si? Desde pequenininho eu sempre achei que eu fosse trabalhar com animais, isso é fato, até hoje eu trabalho com eles, então sonho concretizado. Nunca me vi fazendo outra coisa porque eu sempre gostei de animal. É aquela velha história, né, de ai, quero salvar os animais, quero trabalhar com animal, beleza. Só que assim, como meu pai é médico, eu fui muito influenciada não por mal, tá? É só porque eu cresci vendo cirurgia e tal, então eu achava muito legal, cresci indo em hospital e tudo mais. Então eu achava muito legal essa parte. Só que eu fui crescendo e fui desanimando dessa área porque eu comecei a ver que não era tanto pra mim assim. Não que eu fosse ruim, não que eu não achasse legal, mas eu não queria passar o resto da vida fazendo aquilo. Eu ia preferir muito mais fazer manejo de campo, resgatar animal com as minhas próprias mãos, como diria a Diva Depressão, ao invés de fazer cirurgia, de atender animal em clínica. Isso eu nunca quis, sempre achei chato, principalmente pequenos, né, cachorro e gato. Então, assim, sempre quis trabalhar com grande porte, principalmente cavalos, e silvestres, exóticos, né, esses animais todos, ave, jabuti, peixe, golfinho. Então, assim, sempre quis fugir dessa área de pequenos e enfim, é isso, basicamente. Eu desanimei da área de medicina e vi que, como eu falei, né, desde pequenininha eu quero isso, de salvar os animais, salvar o planeta e tal. Só que eu vi que não precisava ser médica pra fazer isso. Eu só cresci e vi que tinha outras maneiras. Então eu posso salvar uma espécie, eu posso salvar uma população de um tal lugar, eu posso salvar trabalhando com ecologia, não necessariamente com medicina. Então, por isso que eu troquei. E a diferença é justamente essa, né, de poder trabalhar não só com medicina, porque veterinária é focada em medicina, até porque é uma área da saúde. Eu vou fazer um vídeo só sobre biologia e veterinária, as diferenças, mas fica aqui que a diferença foi essa, de não precisar fazer uma área da saúde para trabalhar com bicho. Porque veterinário é um leque muito grande. Biologia também, mas veterinário eu sinto que é maior ainda, justamente porque dá para trabalhar até com vigilância sanitária. Biólogo não dá para fazer isso. Então, assim, se você tem dúvidas, se você não gosta dessa parte de medicina, de saúde, talvez veterinário não seja tanto pra você. Não quer dizer que você tem que trabalhar com isso, tá? Claro que não. Você pode trabalhar só com bicho, mas é porque é um leque muito grande. E biologia não tem isso, e por isso que eu quis, porque eu não queria trabalhar nessa área da saúde e tal. Então por isso que eu optei por biologia. Sobre a área de trabalho que o biólogo pode exercer e contribuir para a profissão. Olha, como eu falei, é um leque muito grande, então assim, vamos lá pro geralzão. Você pode trabalhar com manejo de bicho, você pode trabalhar com tratamento, então você pode trabalhar um zoológico, por exemplo, fazendo alimentação. Claro, sempre vai ter um veterinário ali perto. Como eu falei, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro, ou ainda vou falar, porque eu sempre falo isso nos vídeos, né? Porque são sempre os mesmos assuntos. Mas biólogo e veterinário são muito parecidos em alguns aspectos, então num zoológico, por exemplo, numa instituição com animal, sempre vai ter um biólogo trabalhando com um veterinário, até porque tem coisas que só um veterinário pode fazer. Por exemplo, aplicar injeção,
coisas de remédios e tudo mais, não é o biólogo que faz, é o veterinário. Então tem sempre aquele trabalho em conjunto. Mas assim, você pode trabalhar com alimentação, você pode trabalhar com enriquecimento ambiental, que é uma parte que eu amo, eu sempre falo nos vídeos, então vocês estão acostumados. É por isso também que eu quis passar para biologia, porque isso não tem tanto a ver com veterinária. Tem a ver, um veterinário pode fazer tudo isso, mas eu tô fazendo muito joinha nesse vídeo, né? Manias que eu vou pegando com a vida. Mas assim, um biólogo pode contribuir de muitos jeitos, principalmente atuando com os animais em si. Você pode fazer manejo, você pode fazer contenção, você pode chegar e falar o que precisa melhorar no recinto. Isso falando em animais de cativeiro, tá? Porque animais selvagens, de fato, da natureza, você também pode fazer mil e uma coisas. Ver como é que a população está se portando, o que precisa melhorar, o que está faltando, por que o animal está desaparecendo de tal lugar. Eu falo isso mais de campo, porque também tem trabalho de pesquisa. Então você não necessariamente precisa ir para campo para estudar animal. Você pode trabalhar no laboratório, você pode trabalhar no museu, você pode ser curador de museu, você pode fazer mil e uma coisas. Só que é muito grande para falar. Eu mesma não sei todas as áreas que um biólogo pode trabalhar, tá? Porque é muita coisa. Mas vem um vídeo por aí. De novo eu com joinha. Como faço para fazer o curso de biologia marinha? Então, você faz faculdade de biologia marinha. Desculpa, parece uma resposta muito idiota, né? Mas é verdade. Porque eu não sei em outros estados, tá? No Rio de Janeiro, já que eu sou daqui, muito carioca, tem a UF e a UFRJ. São cursos de biologia marinha mesmo. E tem isso de federais, né? Porque tem a minha faculdade que é particular, que é a Santa Úrsula, e tem biologia marinha lá. No caso, é biologia geral. É a mesma coisa da UF. A UF, você não se forma biólogo marinho, você se forma biólogo. Depois você faz uma especialização em biologia marinha. É ciências biológicas com major em biologia marinha. Até a época que eu vi era mais ou menos isso, não sei se pode ter mudado. A UFRJ não, você se forma em biologia marinha. Então tá aí também a diferença entre esses dois. Mas na minha faculdade é biologia focada em biologia marinha. Se você depois fizer uma especialização, se você começar a trabalhar nessa área e tal, você vira biólogo marinho e beleza, tudo sob controle. Mas você pesquisa as faculdades da sua região, nem que você faça uma biologia, ciências biológicas, né? E depois faça uma especialização, não tem problema nenhum, você vai ser bióloga marinha, contanto que tenha especialização e tudo mais, trabalhe na área, de qualquer jeito. Você não precisa obrigatoriamente entrar numa faculdade de biologia marinha, você pode fazer a especialização depois. Como você tem coragem de não trancar a faculdade? Eu sei até quem foi essa pergunta. Oi. Mas dá vontade, gente. Dá muita vontade. Nossa, não tem nem como explicar. Dependendo do período e das matérias que você pega, porque eu não vou negar. Tem matérias muito chatas, tem matérias que eu não tô nem um pouco interessada. E também você tem que aprender isso quando você faz biologia, que tem matérias que você não vai gostar. Não é só ver bicho e meio ambiente e é super legal. Não, tem matéria chata mesmo. Então, é isso, é a vida, né? Tem que arrumar forças, porque toda hora eu fico pensando, diploma. Eu tô quase terminando o ensino médio e queria dicas de como é a faculdade de biologia. Então, é puxada, né? Como eu falei, são... Às vezes você pega matérias que você não quer, que você não tá afim de aprender, que você não tem interesse, por exemplo. Eu não gosto muito de botânica. Gosto, mas não a ponto de querer me especializar ou querer estudar essa área, não sei o quê. Então fica um pouco complicado pra mim. Acho super legal aprender, por mais que eu morra com pólen nas aulas. Mas eu acho muito legal. Mas o problema é ter que fazer prova sobre isso. Você tem que saber o suficiente obrigatoriamente para passar. Isso eu acho muito chato, mas é obrigado, não tem o que fazer, é o ensino. Eu acho algumas coisas meio erradas no ensino brasileiro, principalmente, porque não é porque você faz uma prova e tira uma nota boa que você sabe. Até porque a gente sabe que muita gente cola por aí, né? Então, eu acho que tem outros métodos. Eu adoro quando os professores passam trabalho, porque você, mesmo que você não goste do assunto, você tá lá estudando para pesquisar e botar e falar sobre o assunto. Então eu acho isso muito legal. Eu acho muito melhor do que prova, até porque para neurodivergentes como eu, é muito mais fácil. Eu não sei estudar, então fica aí. Eu sou um péssimo exemplo para pessoas estudiosas que... Ou quem vem me puxar... pedir dicas para estudar e tal. Gente, eu não estudo. Eu não consigo. Meu cérebro não consegue. Eu só consigo absorver informação se eu tô ali aprendendo na hora. Se eu for tentar pegar depois, principalmente escrevendo ou lendo, eu não consigo. A não ser que seja de um jeito ou de outro, tipo um jeito mais didático, assim, mas é muito difícil. Então, eu prefiro mil vezes me interessar pelo assunto para ir atrás, nem que seja para fazer um trabalho. Então, assim, professores, se vocês estão vendo esse vídeo, passem trabalho, passem alguma coisa mais didática, assim, um seminário, elaborar perguntas para os outros responderem, fazer uma coisa assim, um debate em sala de aula, muito melhor do que prova.
E os neurodivergentes agradecem também. Não só os neurodivergentes, os neurotípicos também. Mas enfim, todo mundo se beneficia do que só sentar e fazer uma prova. E ter que decorar tudo, porque muita gente só decora. Eu aqui falei sobre como dar aula, né? Eu nem sou professora. Desculpa, professores, não se sintam ofendidos. Eu tô falando como estudante mesmo, tá? Desde o ensino médio eu sou assim. E tenho muitas dificuldades. Mas essas dicas são basicamente isso, de estudar bastante, de prestar atenção nas aulas. E saber que estar preparada com a sua cabecinha preparada, que você não vai só estudar animais ou que você gosta. Então se prepare e tenha bastante perseverança, porque às vezes é necessário. Bastante força. Ah, e já vai vendo a área que você quer seguir. Se você gosta de animal, vai vendo zoologia. É bom fazer de tudo um pouco, porque vai que depois você descobre que você gosta de botânica, que você gosta especificamente sobre abelhas, alguma coisa assim. Mas é sempre bom ver o geralzão. E se você gosta de uma área, já ir seguindo pra ela, procurando estágio e tudo mais, porque aí fica muito mais fácil depois também, até porque quem sabe você consegue uma bolsa, quem sabe você consiga um trabalho logo depois da faculdade. Então isso é muito legal, correr atrás de estágio e de experiência, principalmente. Como você ingressou na faculdade? Eu vou dividir aqui para ficar mais fácil de responder. Então, eu fiz faculdade particular, tanto de veterinária quanto de biologia, e sim, foi por opção, tá? Eu sei que muita gente julga gente que faz faculdade particular. Alguns casos eu não julgo, quer dizer, eu julgo também, né? Mas no meu caso foi por opção porque a o FRJ e a Rural eram muito longe. E o gasto que eu ia ter, tanto de morar nesses lugares, quanto de ir e voltar todo dia, não ia valer a pena financeiramente, principalmente. Então eu vi faculdade particular bem mais perto, com transporte, com matérias que eu gostava também, foi um outro quesito. A faculdade que eu entrei tinha a área de exóticos e silvestres. Então isso pra mim foi essencial, além da questão do transporte financeiro e tudo mais. Então são coisas pra você ir pesquisando até pra entrar na faculdade. Ah, isso de diploma de federal vale mais. Isso é uma besteira. Ainda mais em 2022, quase 2023. Eu acho que tem muita gente federal que não sabe nada, tem muita gente particular que também não sabe nada, ou sabe muito, federal, enfim. Depende muito do aluno. Eu sei que algumas instituições são bem mais fracas, mas é isso. Depende da sua pesquisa, depende da sua região também. Tem faculdades particulares que são referência em, por exemplo, veterinária ou outro curso, assim. Então, depende muito do que você quer também. Às vezes é muito forte em uma área e muito ruim em outra. Então, depende. Muito resposta de biólogo. Ah, né, eu falei tanto e não respondi a pergunta. Mas eu entrei pela nota do Enem, porque na época eu fiz o Enem, vi que eu passei para essas faculdades federais, mas decidi particular. Entrei até com desconto com bolsa por causa da nota do Enem, que foi muito boa. E aí depois eu só tranquei veterinária e entrei em biologia na faculdade atual. Então eu não fiz prova, depois não fiz nenhum vestibular tirando o Enem, só fiz o Enem uma vez. Inclusive também por isso que eu não quis entrar na UF ou na UFRJ para biologia marinha, porque eu não quis fazer o Enem de novo, eu achei que eu não fosse capaz e, sinceramente, eu não sei se eu passaria hoje em dia. Aquela autodepreciada, né, que tem que ter sempre. Quais as melhores aulas? Depende. Eu gosto muito de aula com animal, mas eu também gosto muito de aula com o meio ambiente no geral. Por exemplo, ecologia, eu acho que tinha muita aula legal, sabe? De educação ambiental também era muito legal, porque a gente fez trabalho com pescador, com comunidade caiçara, então assim, incrível. Tinha muita aula de campo, então eu gosto muito de aula que tem aula de campo. A gente tem uma matéria na faculdade, duas na verdade, fundamentação biológica, tem um e a dois. Que a gente vai muito em campo, a gente vê todos os biomas que a gente consegue ver. Então isso é muito legal, porque a gente aprende na prática. E os professores sabem muito. Então, assim, eu gosto de matérias que você consegue ir a campo, porque eu consigo aprender muito mais e eu consigo. Faz sentido, sabe? É diferente você ver num quadro, num slide, restinga. E você vê na prática o que é uma restinga. Então, são essas matérias que eu gosto mais. E eu também gosto de química, né? Então eu gostava muito de química. Mas, enfim, eu não tenho matéria favorita, eu só gosto mais dessas que tem prática. Você fez faculdade ou pós em biologia marinha? Então, eu ainda tô fazendo biologia marinha, né? Biologia focada em biologia marinha, mas eu pretendo sim fazer uma especialização depois da faculdade. Eu não sei se necessariamente em cetáceos ou quelônios, principalmente tartarugas marinhas, porque é uma área que eu gosto muito, como vocês podem reparar. Mas eu também amo corais. Inclusive, eu tô procurando estágio com corais. Antigamente tinha um coral vivo aqui no Rio, mas agora foram pro Nordeste, se eu não me engano, na Bahia. Arraial da Ajuda? Não lembro.
mas é muito difícil aqui no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, porque não tem muita área com os animais que eu gosto. Coral a gente é muito fraco aqui, por mais que tenha muitos, claro, não tem tanta abundância como em abrolhos, por exemplo. Então fica difícil. Cetáceos também não tem muito, aqui é mais passagem, então se eu quiser trabalhar com orcas, principalmente, porque, né, amo, mas fica um pouco difícil. Então ou eu teria que ir para outro lugar, ou enfim, eu tô procurando estágio, tá difícil, mas um dia eu vou conseguir, nem que seja pra passar um mês fora e voltar pra conseguir experiência e tudo mais. E Tartarugas é a mesma coisa, né? A gente só tem uma praia de desova que é lá em Niterói, que não era nem pra ser desova, virou desova acidental e começou a virar meio desova, mas tem muito mais lá pro sul e pro nordeste. Então, todos esses animais marinhos que eu gosto, que eu quero trabalhar, dificilmente tem aqui. Então, eu tô meio ferrada, mas a gente consegue um dia. Então é isso, falei demais, o vídeo ficou muito longo, como sempre, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha tirado suas dúvidas. Obrigada por participarem, fiquem de olho lá no Instagram. E até aqui, se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui embaixo, tá? Que eu tiro o print depois e posto no próximo vídeo. E é isso. Beijos e até a próxima. Nha!